Olá, uma boa noite para você. Hoje no TV Notícias tem a inauguração do MG Transplantes, que antes funcionava em uma sala do Hospital de Clínicas da UFO e agora tem sede própria. Solidariedade, um projeto que incentiva a doação de sangue animal em Uberlândia. É a turma do Lennon. Informações sobre o encontro de gestão e negócios da UFO, considerado o maior evento dessa área no Triângulo Mineiro. E você aí que nos assiste, gosta de ficar sozinho ou não suporta nem pensar em solidão? Esse é o tema da nossa entrevista de hoje. Essas e outras informações agora no TV Notícias. A gente começa o jornal de hoje falando de solidariedade. Você vai conhecer agora a turma do Lennon. É um projeto que incentiva a doação de sangue animal em Uberlândia. Veja mais detalhes na reportagem de Gislene Rodrigues e Célio Júnior. À primeira vista parece uma consulta de rotina, mas a boneca visitou o veterinário com uma nobre missão: doar sangue. Com 1 ano e meio de idade e 25 quilos, ela já doou sangue 2 vezes. Fabiana é a dona do animal de estimação e conta por que decidiu tornar boneca uma doadora. É um sofrimento momentâneo para ele que vai salvar a vida, então por isso que eu deixo a boneca doar sangue. Lennon também é doador de sangue. Ele veio para salvar vidas, né? Então ele veio para a clínica para ser o doador oficial. E a gente quis colocar o nome Turma do Lennon porque ele é o nosso mascote, sabe? Já salvou vários animais, já doou muito sangue. E é um animal muito saudável, como vocês podem verificar, né? E muito dócil também, né? Quer falar no microfone, né? O animal dócil é o mascote da campanha Turma do Lennon. Através de uma página na internet, o cachorro é símbolo do convite que incentiva pessoas a inscreverem pets como voluntários. A gente está incentivando as pessoas a que coloque seu animal para que seja um doador. Né? Lembrando que para ele ser doador, ele vai ter que preencher requisitos, né? Exames têm que ser feitos, mas a ideia é ter essa página, esse contato, para que as pessoas facilitem, né? Porque é só na hora do sofrimento que você vê o tanto que é difícil, que é necessário de você estar precisando da doação de sangue. Né? A doação de sangue animal pode durar de 5 a 15 minutos. E assim como na doação de sangue humana, é necessário que o doador apresente alguns pré-requisitos. O cão, ele tem que estar saudável, vermifugado e com a vacina em dia. Tem que ter entre 1 e 7 anos e mais de 25 quilos. O gato, ele também tem que ter entre 1 e 7 anos, a partir de 4,5 kg ele já pode doar, e vacinado e vermifugado, e saudável também. O dálmata brincalhão Frejá também é doador de sangue. Apesar de ter apenas 9 meses, já apresenta o peso ideal. Ele tem mais de 25 quilos. A médica veterinária explica que os materiais usados para a transfusão são semelhantes aos dos humanos. E o intervalo de doação é a cada 3 meses. A doação de sangue pode ajudar a salvar vários animais. Vários tipos, o animal, o doador, ele ajuda muito quem está precisando. No caso de uma doença parasitária, a erliquiose, que é a doença do carrapato, que dá uma anemia bem grave, ele vai ajudar a salvar a vida desse animal. No atropelamento, que tem uma hemorragia bem grave, então vai ajudar bastante. Acontece no começo do mês de maio o EGEM, organizado pela Faculdade de Gestão e Negócios da UFO e considerado o maior evento dessa área no Triângulo Mineiro. Veja os detalhes com o repórter Erivelton Rodrigues. Oi, Daniela. O evento organizado pela Faculdade de Gestão e Negócios da UFO, a FAGEM, deve acontecer entre os dias 2 e 4 de maio. Para conversar mais sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a professora Renata Dyer, ela que é coordenadora geral do evento. Professora, qual que é o tema deste ano? Esse ano nós vamos discutir gestão de serviços em turismo e esportes, Erivelton. Também por conta da proximidade, né, com as Olimpíadas, que vão ser sediadas aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, e em função de nós estarmos agora começando a receber esses mega eventos, nós acreditamos que seja oportuno discutir esse tipo de temática para verificar, né? Nós temos a estrutura necessária, o país está realmente preparado, o que as organizações, então, rede hoteleira, infraestrutura de transportes e todos os serviços que envolvem esse tipo de atividade, como é que essas organizações precisam se preparar, o que ainda falta para a gente poder acertar o passo?
Professor, além da parte científica que normalmente ocorre nos congressos, existe uma outra preocupação também dos organizadores, né? Sim, o EGEM é o principal congresso da Faculdade de Gestão e Negócios, né? E nós procuramos agregar a parte científica, então toda a parte de submissão de trabalhos, debates científicos, toda uma programação voltada para fazer e debater ciência. Nós também temos uma programação voltada para a atualização profissional, Erivelton. Nós procuramos inserir nessa programação, entre as atividades principais e as complementares, a oportunidade dos nossos congressistas poderem discutir e debater esses temas com alguns profissionais de renome, tanto na área de turismo quanto na área de gestão esportiva. Então, nós teremos na faixa da noite, nas palestras principais, alguns executivos de destaque, como o Ricardo Amaral, da Royal Caribbean, né? O Edmar Lopes, da Gol, e também o Ronaldo Pacheco, do Rio Quente Resorts. Esses profissionais eles estarão, cada um discutindo dentro do seu tema, dentro da sua área de expertise, né? A questão do turismo no Brasil, o que isso tem gerado de desafios, de dificuldades para as organizações e também de oportunidades, é claro. Professora, quem que pode participar do congresso? Olha, qualquer pessoa que tiver interesse nos temas que estão sendo discutidos pode participar, não apenas estudantes e professores da área de gestão, da área de negócios, mas qualquer profissional, qualquer pessoa que tenha interesse na área pode participar. As inscrições estão abertas pelo site www.egem.org.br. Nós teremos, se as vagas não se esgotarem, né, logicamente, nós teremos inscrições no local e o evento acontece nos próximos dias 2, 3 e 4 de maio. Ok, muito obrigado pelas informações. Bom, Daniela, essas são as informações. Quem tiver interesse, basta se inscrever. É com você no estúdio. O MG Transplantes, que antes funcionava em uma sala do Hospital de Clínicas da UFA, agora tem sede própria. O prédio, localizado no bairro Fundinho, também abriga a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia. O prédio, da década de 60, é do governo de Minas. A reforma custou cerca de R$700 mil, valor que foi repassado pelo Ministério Público Federal. A nova sede aproxima a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia e o MG Transplantes. Hoje, o MG Transplante passa a ter sede própria, né? Não tinha sede própria, não tinha um local próprio, como também o Núcleo de Regulação de Leitos da região. E também o nosso arquivo, quer dizer, isso permitiu com que o espaço seja mais ampliado, mais humanizado e indiretamente a população acaba ganhando com isso aí. Claro, diretamente são os trabalhadores. O MG Transplantes funcionava em uma sala no Hospital de Clínicas da UFO. Agora está em sede própria, juntamente com a Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia. Em função de inúmeras iniciativas, principalmente da Promotoria Federal, Ministério Público Federal, conseguiu-se reformar esse espaço que já era do Estado para que pudesse acolher definitivamente o MG Transplantes. Com isso, hoje, a gente tem essa percepção clara do MG Transplantes vinculado à Secretaria Estadual de Saúde. O Dr. Thomson acredita que a mudança pode otimizar os serviços. Às vezes está num lugar que não tem absolutamente nenhuma estrutura, né? Então precisa trabalhar essa questão de transferência o mais rápido possível para hospitais que tenham condição de manejo apropriado desse paciente. E essa integração é fundamental e a unidade ganha eficiência de forma indiscutível, né? Antes de se tornar a sede da Superintendência Regional de Saúde de Uberlândia e do MG Transplantes, o prédio já foi utilizado para outras finalidades. Foi aqui uma escola há muitos anos atrás, num determinado momento da história, passou também, era um local onde se guardava alguns insumos da zoonose para poder combate à dengue. Então, a gente conseguiu, através desse recurso, né, melhorar o espaço e trazer para cá ambientes da saúde para que o trabalhador possa trabalhar em condições mais humanizadas. O TVU Notícias vai para um rápido intervalo e volta já já, não saia daí.
Reconhecido pela excelência no ensino e pelo corpo docente altamente qualificado, o curso de Engenharia Mecatrônica da UFO prepara profissionais para atuar no desenvolvimento de novas tecnologias, como processos industriais de automatização de máquinas e robôs industriais. O engenheiro mecatrônico tem papel fundamental na modernização de grandes empresas, tornando a produção mais rápida e eficaz. Venha fazer parte dessa equipe vencedora. Faça mecatrônica na UFO. Já pensou em fazer mobilidade internacional durante a graduação? Pois é, estudar em universidades do exterior pode ser uma oportunidade de viver novas experiências acadêmicas e conhecer diferentes culturas. Veja agora 2 oportunidades que podem te levar para estudar em alguns países da Europa, América do Sul e América do Norte. Quem sonha estudar em Portugal já pode se inscrever para concorrer ao programa de bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidade. A universidade ela está fazendo parte desse programa, mas ainda não assinamos o termo de adesão pelo reitor. Mas as inscrições estão abertas no site do Banco Santander da Universi. Então, o que a gente está pedindo, gostaria que os alunos se inscrevessem, mesmo que não vão participar agora, mas é mostrar o interesse que eles têm por esse programa, para que a universidade continue dentro desse programa. Então, porque, na verdade, o banco ele faz depois, no final do período das inscrições online dele, que não coincide com os nossos editais, que a gente precisa do termo de adesão, eles fazem uma contabilidade do número de inscritos, de quantos alunos estão interessados nesse programa. Então, quanto mais alunos a universidade tiver inscrito no programa, maior a chance da universidade continuar no mesmo. Outra oportunidade é o programa de bolsas ibero-americano. Também está aberto, a universidade está dentro do rol das universidades contempladas, mas também precisa de inscrições para que mostrarem o interesse, e nesse caso, quem pode participar? Os alunos que estão na metade do curso, não pode ser formando e nem estar no primeiro e segundo período, ou primeiro ano, no curso do caso ser anual. Então, nesse caso, eles não impedem de fazer inscrição. Então, o Ibero pode ir para a Espanha, para o México, para a América do Sul quase que toda, Chile, Paraguai, Uruguai, Argentina, que são países de língua espanhola. Elias cursa História na UFO. Em janeiro, ele retornou do intercâmbio de 5 meses que fez na Universidade Nova de Lisboa, em Portugal, através do programa de bolsas Luso-Brasileiras Santander Universidade. A preparação para realizar o sonho da mobilidade internacional começou antes de ingressar na UFO. Uns 2 anos antes eu já ficava pesquisando os editais, olhando o que era necessário para ser possivelmente aprovado numa seleção dessa, e assim que eu ingressei no curso em novembro de 2012, eu já comecei a procurar por projetos, participar de eventos acadêmicos e escrever artigos e principalmente ser criterioso com as notas do curso, tirar boas notas, ter um CRA alto. E isso foi o que me ajudou. O estudante conta que trouxe na bagagem vários conhecimentos, como de paleografia e diplomática. Foi uma disciplina muito interessante, muito enriquecedora. Nós não temos ela aqui no currículo, aqui na UFO. Então, para mim, foi muito importante, que trata-se da transcrição, para termos atuais, de textos dos séculos 11, 12, 13, 14 e 15. São textos manuscritos. Então, eu achei muito enriquecedor essa experiência. Após a experiência acadêmica em Portugal, reconhece que a Universidade Federal de Uberlândia oferece ótima estrutura e oportunidades para os alunos. O conhecimento foi muito bom, mas às vezes quando a gente tinha prova e precisava buscar um livro na biblioteca era muito difícil porque tinha 1, 2 exemplares, você não encontrava, era muito complicado. Então por isso eu vi isso também, que a importância da UFA, a instituição que nós temos na mão aqui em Uberlândia, e todos os alunos deveriam reconhecer isso também. A diretora de Relações Internacionais e Interinstitucionais da UFO, Raquel Santini, explica como é possível se inscrever nos programas de bolsas. O site da própria Universidade do Banco Santander. Lá vai clicar nos programas, vão ser vários. Tem o da Top China, tem o Luso, tem o Ibero-Americano e tem outros. E os alunos vão entrar nesse site, fazem as inscrições, que não toma mais do que meio minuto, porque eles só vão pedir os dados pessoais. E, feito isso, a universidade vai ter um número, no final, que a gente espera que seja alto, para mostrar o interesse e a gente manter esse programa para o ano que vem.
E agora nós vamos falar do relatório de autoavaliação institucional da UFO do ano de 2015, produzido pela Comissão Própria de Avaliação CPA da Universidade. A Maria Lúcia, que é diretora de avaliação institucional e coordenadora da comissão da CPA, está aqui comigo no estúdio para explicar melhor para a gente que relatório é esse, né, Maria Lúcia? Boa noite. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença aqui no TVU Notícias. É um prazer sempre. Olha, vamos lá, vamos explicar para quem está assistindo, vamos traduzir que relatório de autoavaliação institucional é esse da CPA. Desde 2004, as universidades são obrigadas a fazer um relatório de autoavaliação institucional de acordo, segundo a lei, né, 10.861. Então, aqui na universidade, a gente faz o relatório anualmente, e só que até 2012 a gente fazia um questionário todos os anos. De 2012 para frente, nós decidimos que a gente não queria fazer o relatório anualmente, porque não dá, o relatório não, a pesquisa, um questionário anualmente, porque não dava para a gente acompanhar as ações que a universidade, que os segmentos da universidade tinham feito para sanar as fragilidades que são identificadas nesse questionário. Então, em 2013, a primeira coisa que nós fizemos quando a nova comissão assumiu foi perguntar para os gestores quais ações tinham sido feitas para sanar as fragilidades identificadas em 2012. Esse foi o nosso primeiro relatório, que a gente chamou de primeira etapa. Na sequência, em 2014, nós aplicamos os questionários de autoavaliação. Nesses questionários participaram os técnicos, docentes, discentes e sociedade civil. Aí nós geramos um relatório onde nós tivemos uma coisa diferente dos relatórios anteriores. Nós conseguimos visualizar as unidades acadêmicas, por exemplo, os docentes e os técnicos, de que unidade estava vindo aquelas críticas, né? E os discentes, nós conseguimos visualizar de que curso ele era. Sempre anônimo, assim, nunca sendo identificado ninguém, porque o CTI passa o número de matrícula, o CIAP para um número fantasia, então ninguém é identificado nessa pesquisa. Então, nós fizemos essa pesquisa, cujo relatório foi cadastrado em 2015, ou seja, essa pesquisa ela ficou aberta de outubro de 2014 a fevereiro de 2015. Embora a gente chame relatório de 2014, ele foi até 2015, né? E foi cadastrado em 15 de abril de 2015. Agora, para falar então em termos de proposta desse relatório, Maria Lúcia, a proposta é realmente encontrar, recolher as principais fragilidades da universidade para encontrar possíveis soluções? Próximo passo, né, falando nisso. Nós já usamos, né, porque o PID, o planejamento da instituição, ele está sendo feito agora por um período de 2016 a 2021. Então, todo esse planejamento é feito baseado no o que precisa ser melhorado. Os dados coletados pela CPA é muito utilizado para fazer a construção desse PID, tanto que nós colocamos no site, né, disponível para toda a comunidade acadêmica. Agora o próximo passo. Bom, então, aí nós fizemos, aí eu só falei para você do questionário, mas eu só quero completar rapidamente. Em 2015, ao longo do ano, nós geramos a partir desses dados coletados, um relatório de cada unidade acadêmica. Os gestores, e mandamos para cada unidade. Então, cada gestor olhou a sua fragilidade, a fragilidade da sua unidade, e escreveu o que eles iam fazer para sanar essas fragilidades. Agora, cabe à comunidade de cada unidade acompanhar se isso realmente vai ser feito nesses próximos anos. Acompanhar o processo. Acompanhar, né? Todo o processo. Tá certo. Muito obrigada, por esclarecer as nossas dúvidas aqui no TVU Notícias. Obrigada a você pela oportunidade. Zika zero. Um mosquito não é mais forte que o país inteiro. Tudo o que acumula água é foco de mosquito. Então, se liga nas dicas. Troque a água dos vasos e plantas aquáticas e lave-as com escova, água e sabão uma vez por semana. Coloque o lixo em sacos plásticos e mantenha a lixeira bem fechada. Feche bem os sacos de lixo e deixe-os fora do alcance de animais. Mantenha as garrafas com a boca virada para baixo para evitar o acúmulo de água.
Acomode pneus em locais cobertos e faça sempre a manutenção de piscinas ou fontes utilizando os produtos químicos apropriados. Espalhe essas informações para sua família, colegas e para a comunidade do seu bairro. Contamos com a sua ajuda no combate ao Aedes aegypti e a todas as suas terríveis consequências. Zika Zero. Denuncie os focos do mosquito no 136. Realização: Governo Federal, Ministério da Educação e Universidade Federal de Uberlândia. Apoio Cultural, Rádio e TV Universitária. E vamos à previsão do tempo para amanhã, terça-feira. Mínima de 17 e máxima de 30 graus aqui em Uberlândia. E tem probabilidade de pancadas de chuva na parte da noite. Confira agora como fica a temperatura em outros municípios da região. Em Patrocínio, a previsão é de sol entre nuvens. A mínima prevista para amanhã é de 14 e a máxima não deve passar dos 29 graus. Em Paracatu, a temperatura deve variar entre 18 e 32 graus. Tempo parcialmente ensolarado e com pequena chance de chuva à tarde. Céu parcialmente encoberto também em Araxá, mínima de 16 e máxima de 30 graus. Em Monte Carmelo, a terça-feira é de sol entre poucas nuvens e não deve chover. A temperatura deve variar entre 17 e 30 graus. Você aí que nos assiste, gosta de ficar sozinho ou não suporta nem pensar em solidão? Alguns estudos mostram que ela pode trazer problemas de saúde. Outros estudiosos apontam que ficar sozinho, às vezes, é importante. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com a psicóloga Deise Carvalho, que é a nossa convidada aqui no estúdio. Boa noite, Deise. Boa noite. Obrigada, viu, pela presença aqui no TVO Notícias. Obrigada a você pelo convite. É bom, para começar, a gente diferenciar solidão de solitude e de isolamento. Isso. Como você estava explicando para a gente anteriormente, né? Para quem está assistindo entender. Então, porque como as pesquisas que você viu, você percebeu, existe um processo onde as pessoas se isolam, elas ficam sozinhas, sem nenhum tipo de contato, nenhum contato social. Então, esse isolamento, que é o que normalmente a gente chama da solidão, a pessoa está sozinha, está solitária, ele pode gerar depressão. Na verdade, assim, a depressão gera esse processo de se isolar do outro. Mas também aquele outro processo de expor minha vida, estar sempre em contato com as pessoas, nunca estar sozinho, isso também não é saudável. Então a gente pegaria duas pontas. O que é interessante? Um processo chamado solitude. O que é a solitude? Eu estou só, mas eu estou comigo. Estou no processo reflexivo de alguma questão, porque tem momentos na vida que a gente precisa refletir sobre algumas coisas, né? Mas eu também me relaciono com outras pessoas. Então, eu tenho um processo comigo e tenho um processo com outro. Não dá só para ter só comigo ou só com o outro. A gente precisa desse meio do caminho, assim, que eu acho que é o mais adequado. É a moderação em tudo, igual a gente fala. Né? Exatamente. Então, por exemplo, nos relacionamentos amorosos, a pessoa termina um relacionamento, tem pessoas, por exemplo, que passam uma semana ou até menos, já está namorando outra pessoa. Nesse caso, a solidão seria importante? O momento com ela mesmo seria importante? É o processo de solitude, não é nem a solidão. Nesse momento seria importante para ela fazer o luto. O que é luto? Quando termina um relacionamento, algumas coisas não deram certo, por isso que terminou. Então eu preciso fazer reflexões, eu preciso ponderar, eu preciso ficar triste, porque algumas pessoas terminam o relacionamento e falam assim, estou ótimo. Não, ninguém termina um relacionamento e está ótimo. Então a gente precisa desse processo. Então, o que eu chamo de solitude, que é estar com você, mas num processo de reflexão. Não o processo do isolamento que fica no processo depressivo. Ou ir para o outro extremo, que é extremamente social, não sinto nada, me relaciono demais com todas as outras pessoas. Não adianta fugir, tem que viver ali a solitude, o luto. Isso, o luto é necessário, o luto ele é importante em todos os processos da vida. A gente precisa entender que estar só é o nosso grande, vamos dizer assim, desafio enquanto ser humano. Porque todos os desafios que chegam para a gente, eles chegam para a gente enquanto indivíduo. Mesmo que isso cause impacto no social, impacto no nosso sistema familiar, mas chega para a gente enquanto indivíduo. O que eu faço com aquele desafio, como eu me comporto para ele, é o que é o meu grande desafio, é como eu devo olhar. Então, assim, eu faço isso pedindo ajuda para outras pessoas? Eu faço isso achando que eu consigo resolver isso sozinho?
né? Eu faço isso não resolvendo. Então, como eu distribuo a minha vida em relação a esses conflitos? Agora, por exemplo, existem pessoas que provavelmente têm pavor de solidão, como eu disse no começo, né? Isso é em virtude da criação, de um comportamento da infância? Como é que é preciso avaliar isso para que a pessoa saiba viver isso? Porque isso pode trazer prejuízos. Muitos. Né, Deise? Isso é o medo de estar com você mesmo. É o medo de estar com seus próprios fantasmas. Sabe? Algumas pessoas vestem máscaras. Máscaras é tudo que eu faço para ser amado socialmente. Então veste a máscara da mais alegre. Então como seria essa pessoa estar com a sua própria tristeza? Porque a gente tem tristeza. Como seria para essa pessoa estar com a sua própria raiva? Então, estar fugindo da solidão, vamos utilizar essa palavra que você disse, ela é uma fuga de si mesmo. Porque a gente precisa estar em contato com a gente, precisa estar no nosso processo reflexivo. Agora, se eu fico com isso o tempo inteiro, é onde gera doença, que aí vai para depressão e vai para outras coisas. Esse é o extremo do pavor da solidão, né? Exato. Agora, e o extremo da pessoa só gostar de ficar sozinha? Também seria um problema, Deise? Sim, eu brinco que é um autismo emocional. Né? Esse termo não é técnico, é só uma brincadeira, porque assim, é o não se relacionar com o outro emocionalmente. Por quê? Quando eu me relaciono com você, eu te gero expectativa, você me gera frustrações. Então, muitas vezes a pessoa não quer se relacionar com o outro porque ela não quer lidar com frustrações. Porque ninguém quer ser frustrado. O que é frustrar? Eu quero esse papel. Você não me entrega o papel? Nossa, mas ela não me entregou, mas eu não gosto dela. Então, esse processo da frustração. E quando eu me relaciono com o outro, isso sempre existe. E aí a gente precisa estar no adulto, porque quem não consegue fazer essa dinâmica de entender que existem frustrações na vida é uma criança. Seja uma criança, inclusive, emocional. Não um adulto funcional, porque um adulto é aquele que entende que eu posso querer esse papel que está na sua mão, mas é uma escolha sua me entregar ou não. Então, o que é mais fácil? Eu ir te pedir e correr o risco de você me dizer não, ou eu fazer de conta que eu nem me interesso por isso. Então muitas pessoas fazem essa opção de fazer de conta que isso não é nem interessante. Por mais que o desejo dela, a emoção dela leve para ela querer esse papel para ela. Agora é importante a gente lembrar que ficar sozinho não é só estar sozinho mesmo. Às vezes você está no meio de uma multidão ou na rede social, por exemplo, e se sente completamente solitário. Sim. Né, Deise? E no mundo de hoje, né, as pessoas estão caminhando mais para cada um por si só mesmo. Eu diria, por exemplo, quando a gente vai para a rede social, a gente vê uma felicidade gigante, né? E aí a gente sempre se questiona, isso é real? Então, muitas pessoas estão sozinhas, emocionalmente, fisicamente, mostrando para o outro que ela tem companhia. E ela precisa daqueles 300 mil seguidores para ela não se sentir sozinha. E aí você pergunta, quem dos seguidores conhece ela? Ninguém. É como se ela precisasse daquilo para se sentir importante. Então, quando você fala, muitas vezes a gente está no meio de várias pessoas e se sente só. Muitas vezes. Porque eu não estou me relacionando. Deise Carvalho esclarecendo as nossas dúvidas sobre solidão. Mais uma vez, obrigada pela sua presença aqui no TV Notícias. E a gente fica por aqui. Lembrando que as reportagens exibidas estão na página da TV Universitária no Facebook e também no YouTube. Dicas ou sugestões, basta encaminhar o e-mail para a redação tvu@gmail.com. Uma ótima noite para você e até amanhã.